Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente E levando ele às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Amigo, considera grande dor quando na cruz sofreu teu Salvador, e no madeiro a maldição levou, trazendo salvação ao pecador. Olha pro Gólgota, a cruz do Gólgota, pro Salvador que ali por nós morreu. Olha pro Gólgota, a cruz do Gólgota, de onde vem de Cristo a salvação. Contemplas muitas almas junto à cruz, ali contados somos tu e eu. Por nossa culpa ali morreu Jesus, na rude cruz Deus Filho padeceu. Olha pro Gólgota, a cruz do Gólgota, pro Salvador que ali por nós morreu. Olha pro Gólgota, a cruz do Gólgota, de onde vem de Cristo a salvação. Perante a cruz, milhares ainda estão, rejeitam quem por eles lá sofreu. Amigo, dá-lhe, pois, teu coração e aceita a salvação que Deus te deu. Olha pro Gólgota, a cruz do Gólgota, pro Salvador que ali por nós morreu. Olha pro Gólgota, a cruz do Gólgota, de onde vem de Cristo a salvação. Levando ele às costas a sua cruz,
saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Ouvintes preciosos, filhos de Deus, nós encontramos nas Escrituras o quadro perfeito da aniquilação do próprio Deus, que, sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se até a morte e morte de cruz. É muito conhecido este quadro, que por sinal deixa todo mundo inexcusável. O crucifixo está espalhado por toda a terra, em todos os lugares, para homens e mulheres, pagãos e chamados cristãos, saberem que Cristo morreu, tomou sobre si a cruz, sabendo que o que lhe causou maior peso não foi propriamente a cruz em si, mas sim os nossos pecados. Os meus pecados, os nossos pecados, fizeram com que ele suasse sangue antes mesmo de arcar com a cruz. Porque ele não tinha pecado. Quase 800 anos antes, o profeta Isaías houvera vaticinado que ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Agora, não seria uma coisa voluntária se nós continuássemos pecando? E para o pecado voluntário não existe, não resta oblação, o que quer dizer, não resta sacrifício. Se nós nos chamamos a nós mesmos de cristãos e comemoramos a morte de Jesus Cristo e continuamos pecando, então estamos cometendo pecado voluntário. E a Bíblia diz que aquele que peca voluntariamente não tem perdão. Isto é verdade, porque está fazendo conscientemente. Em Hebreus capítulo 10, versículo 26, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. O homem se põe como adversário de Deus. Ele quer Deus em história. Ele quer comemorar Deus em história. Quer um Deus teórico, histórico, mas ele não quer encarar a Deus como ele é. Naquele mesmo quadro, lá naquele cenário do Calvário, nós encontramos dois homens crucificados ao lado de Cristo, sofrendo as mesmas dores, fisicamente falando.
E um deles reconhecendo que merecia aquilo. Mas que Jesus não. Enquanto o outro dizia, bom, se ele é Deus, então que salve-se a si mesmo e nos desça daqui, faça alguma coisa por nós. Aqueles dois ladrões crucificados aos lados de Cristo, uma à esquerda, outra à direita, significam, respectivamente, as duas classes de pessoas que temos na Terra. Porque só existem duas classes de pessoas, uma salva e outra perdida. Não existe meio termo. Um porque é bonzinho, isso, aquilo, outro. Não. Duas classes apenas. Só existem duas religiões, uma verdadeira e outra falsa. E uma é justamente esta que está levando o homem a dizer que Deus é um bom pai, e que Ele é poderoso, e que pode nos salvar. Ora, todo mundo está crucificado. Um do lado direito e outro do lado à esquerda. Aquele ladrão crucificado do lado direito representa os salvos, os arrependidos. Representa aquelas pessoas que não vão para um suposto purgatório, que não vão para uma suposta reencarnação, coisas incompatíveis com o princípio bíblico e com o real significado da morte de Jesus Cristo. Se nós cremos na morte de Jesus, por que então admitirmos outros meios de salvação após a morte? Jesus disse para aquele ladrão arrependido, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não tinha nenhum processo para ele depois da morte. E o outro pereceu. Indubitavelmente não há meio depois da morte. Há sim uma expectação, ou esta expectação que o homem vive hoje. Ele não pode encarar a morte, ele não pode pensar na morte. Essa mulher tão vaidosa como é, fala para ela sobre a morte. Ela tem temor. Isto é certo. Agora, São Paulo disse, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquila a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Se a justiça procede da lei, se a justiça procede de outros métodos, de outros recursos de salvação, então quer dizer que Cristo morreu debalde, em vão. E para que então comemorar a sua morte? A estas alturas, não adianta você, nós como cristãos, estarmos aí penalizados com a morte de Jesus Cristo, deixando disto ou daquilo em um determinado dia, uma determinada semana. Isso é uma hipocrisia. Não, isto é uma mesa, diz o profeta Isaías, cheia de vômitos diante de Deus, essas solenidades. A essas alturas, Deus quer saber é de outra coisa muito diferente. Deus está olhando é para quem? Para a pessoa que o sacrifício de Jesus Cristo tenha operado em sua vida. A estas alturas, o Senhor está olhando é para quem está crucificado com Cristo e que tem morrido para o mundo. Nós deveríamos pensar hoje é na nossa crucificação, porque Jesus não está crucificado mais. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele não quer saber de uma história.
Ele não se leva por isso que os homens se levam, porque comemorarem sacrifícios, eventos, heroísmos de heróis do passado, memórias destas coisas. Não, Deus não é assim. Jesus Cristo está tão vivo, o quanto ele estava antes da morte. Agora, você pode dizer com São Paulo: estou crucificado com Cristo? Mas em que sentido? É para que a vida que você vive agora na carne, bem entendido, na carne, você possa vivê-la na fé do Filho de Deus, não da fé da tal igreja, da tal denominação, da tal tradição, do papai, da mamãe, da vovó, do bisavô, mas na fé do Filho de Deus. A vida que vivo agora. Não é a tradição que eu tenho agora. Não é a religião que eu tenho agora. Paulo está dizendo, mas é a vida que eu vivo agora. Se isto não é assim, então debalde foi a morte de Jesus. Jesus Cristo é o Verbo. O Verbo é a palavra é Cristo. Agora, crucificaram a Cristo há quase 2000 anos atrás. Religiosos, homens religiosos, tradicionais, crucificaram a Cristo. E todo mundo diz, que homens maus, que perversos. E eu quero vos fazer uma declaração. Um sacerdote daquele tinha vida muito mais pia, mais reta, mais justa do que a maioria dos sacerdotes que estão hoje comemorando a morte de Jesus Cristo. E eles crucificaram a Cristo. E este século crucificou a Cristo novamente, porque Cristo é a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é a palavra. É uma palavra que expressa um pensamento. Antes de ser uma palavra, é um pensamento. E isso estava na mente, no pensamento de Deus, esse sacrifício. Por isso, o Cordeiro foi sacrificado desde antes da fundação do mundo. Porque Deus não tem passado. Ele não tem futuro. Deus é eterno. É infinito. Ele não é apanhado de surpresa. Não foi um recurso que ele inventou de última hora para salvar a sua criatura máxima, o homem. Não. O Cordeiro foi crucificado desde antes da fundação do mundo. Agora ele sabe, e todos que têm a revelação divina sabem perfeitamente que Ele é a palavra. Jesus Cristo é a palavra. É o Verbo que se encarnou para expressar os atributos de Deus. Atributos de Salvador, de curador, de libertador. Mas o que acontece? Agora, em 1963, ele foi crucificado novamente. Quando o sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, Elias, prometido em Malaquias 4, versículos 5 e 6, revelou os selos, os 7 selos do Apocalipse. Todas as denominações, as religiões, que viviam buscando o profeta daqui por ali, por causa de curas, por causa daquele grande ministério de poder, fizeram justamente como eles fizeram lá em São João 6, quando Jesus disse: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Eles fizeram a mesma coisa. Eles crucificaram novamente o Filho de Deus, rejeitando a palavra,
está rejeitando a Deus. Jesus disse: aquele que rejeita a vós, a mim me rejeita. Rejeitar o profeta de Deus é rejeitar a Cristo, é crucificá-lo novamente. Agora, o que aconteceu depois que o crucificaram? Eles continuaram em suas tradições religiosas. O mesmo está acontecendo agora. É a mesma coisa. Mas tem uma coisa: depois que eles crucificaram a Cristo, eles não viram-no mais. Eles só viam Deus através de suas tradições. É o mesmo agora. Mas quem tem aceito esta mensagem, a mensagem do profeta desta era, vê a Bíblia de uma forma diferente. As mulheres veem a palavra de Deus de uma forma diferente. Os homens veem a palavra de uma forma diferente. Por quê? Jesus não apareceu mais para aqueles que o crucificaram. Não se revelou mais a eles, mas somente para aqueles que o aceitaram por predestinação. A revelação do rapto, a revelação do arrebatamento está escondida ao mundo religioso. Fiquem sabendo disto. E porque ele vive, eu vivo também. Você vive também. A vida que eu vivo agora, vivo-a na fé do Filho de Deus. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo por. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Eu sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus. Ouvintes, assim está o mundo religioso, que provou das mensagens da era passada, do dom celestial, agora crucificando a Cristo novamente. Não crucifique Atos 2:38. Venha ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção ali na igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas. Leve sua família. Culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas para nós, ali na igreja, Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você, ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam.
Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernáculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página. Ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações. O dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, A palavra ele pregou, com fidelidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Quem na areia constrói, vê a casa cair, a procela destrói quando chega a rugir. Se o vento soprar, em perigo há de estar, sobre a areia a nação, sem firmeza no chão. Quem na rocha constrói tem descanso real, não se abala a nação no maior temporal. Se o vento soprar, bem segura de estar, pode o vento rugir e a tormenta cair. Sobre a qual sem tardar tua vida eterna deves edificar. Se
bem seguro estará. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, disse Jesus Cristo em São Mateus capítulo 7, verso 24. Ouvintes, cabe-nos uma pergunta nesse instante. Que palavras são estas que Jesus disse? Se as quais nós praticarmos, seremos como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Que palavras são estas? Que nas quais nós, confiando e praticando de todo o coração, estaremos livres de toda assolação maligna do tempo em que estamos vivendo. Há pouco estava lendo em um jornal uma carta aberta, publicada no jornal, de um senhor ou de um moço, não sei de quem se trata. Mas aquele homem, aquela pessoa, falou muitas verdades naquela carta, coisas impressionantes, que deveriam ser ponderadas pelos representantes da nação nas mais altas casas, onde se decidem o destino do povo, politicamente falando. Ora, ele fez menção até mesmo das revistas imorais que estão sendo aí vendidas, publicadas sem censura alguma, nas bancas, expostas diante das nossas filhas, inocentes ainda. Ele fez menção dos programas pervertidos de televisão. Ele fez menção da música, por sinal até citou algumas delas, lançando seu protesto, esta música profana, imoral. E fez um apelo. Será que não há ninguém que possa gritar contra estas coisas? Ora, eu me ponho sempre ao lado de um homem deste, e todo pai de família, todo líder, todo homem que dirige um povo, deve estar ao lado daquele que combate um mal tão terrível como este. A ignorância é um mal, não resta dúvida, é um grande mal. Mas ela não traz resultados. Que a libertinagem, a pretexto
baseada na evolução, na chamada educação, tem tomado. Não, absolutamente não. Então, agora nós vamos parar um pouquinho e voltarmos a isto que Jesus está dizendo. Todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e vindo as revistas imorais, vindo os programas pervertidos, nocivos à nação, ao povo, ao lar, vindo as modas berrantes, vindo a perversão do sexo, vindo todas estas coisas, o tóxico, o homossexualismo entre homens e mulheres. Irmãos, ouvintes, nós precisamos de ouvir a verdade, afinal de contas. Vocês leiam, pegam a Bíblia, chamada católica romana, ou protestante, e leia na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, e veja o século ali. Pelo que até as suas mulheres mudaram o uso contrário à natureza, e os homens se inflamando homens com homens. Pelo que Deus os abandonou às suas paixões infames, e lá o apóstolo ainda encerra o texto dizendo assim: são dignos de morte os que praticam, tanto quanto aqueles que consentem, que defendem, que oficializam. Romanos capítulo 1. Nós estamos vendo aí jogador de futebol dando a Bíblia para os outros. Vamos ver se eles querem essa Bíblia. Quando ela fala de um profeta, quando ela fala que ele deve ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, quando ela fala que o homem ter cabelo comprido é desonroso e a mulher ter cabelo comprido é honroso, é portanto uma desonra. Ela desonra sua cabeça, disse São Paulo, quando ela corta seu cabelo. Agora, eu sei que nós não estamos atacando as pessoas, mas que palavras seriam estas sobre as quais nós edificássemos a nossa casa? Casa é onde o coração mora. Casa é onde a vida mora. Descansa, dorme, deleita-se. Isso aqui é casa. É onde o coração mora. Isso quer dizer, é onde o coração descansa. É onde o coração confia. É onde o coração tem recreio. Pode passar uma noite tenebrosa, de tempestades, descansado. Isso aqui é casa. Agora, Jesus está dizendo, eu estou com a minha Bíblia aberta em São Mateus capítulo 7. Se ele viesse pregar isto hoje no rádio, seria falta de ética? Nós devemos ter muito reverência para com Deus. Entre nós devemos ter respeito ao direito humano, respeito pelo destino das almas, e esse respeito nos leva à loucura, como aquela mãe sentada ali no banquete, comendo ao lado de seu esposo, comendo com toda a ética de mesa. Mas ali estava sentada sua bebezinha, já com seus 2, 3 anos, naquela cadeirinha mais alta para colocá-la à altura da mesa. E a menina então se comprimiu contra a mesa e a cadeira foi para trás. A ética da mãe acabou na hora. Jogou o garfo para cima, caiu no meio da mesa.
derrubou o copo de refrigerante para acudir a filha, que estava caindo de costa. Então, ninguém considerou aquilo como falta de ética, porque é um desespero natural, é um psicotécnico até, para aquela mãe acudir a filha quando está caindo. Larga a pontinha do garfo, pegado com toda cautela, e isso, aquilo, outro, e pegando coisas com as pontas dos dedos, e coisa e tal, larga tudo isso de lado e... acudir a filha. Assim também estão os pregadores da palavra de Deus nesta hora. A coisa está caindo de costa. Hora de jogar o garfo para cima, derramar o copo de refrigerante, se possível até quebrar o prato, mas salvar o povo. Salvar as pessoas que nos ouvem. A nossa mensagem deve ser uma mensagem que, se a pessoa não crer nela, ela estará perdida. O caso contrário, é melhor que não pregássemos. Deve ser uma seta indicando a verdade. E que verdade é esta? Minhas palavras, disse Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não um Cristo mental, teórico, tradicional, religioso, denominacional. Tem que haver Cristo de todas as maneiras, de todos os jeitos. Aquele suporta uma coisa, aquilo é uma coisa, ali é outra, ali já é outra diferente, aqui não pode fazer isso, ali já pode fazer. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, o mesmo aqui no Japão, na Alemanha, na Europa toda, seja onde for a terra. Jesus Cristo é o mesmo, o pudor é o mesmo, a vergonha é a mesma, a verdade é a mesma. Os homens são iguais. Divergem-se em posições, em línguas, idiomas, olhos azuis, olhos negros, cor de pele, etc. Isso, aquilo, outro, mas política diverge, sistemas que regem as nações divergem, mas o juízo que está sobre os homens é o mesmo. A graça é a mesma. A palavra é a mesma. A necessidade é idêntica. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, ventos de doutrinas, ventos de modas, ventos de vícios. Combateram aquela casa, combateram aquelas crianças logo nos primeiros passos da escola. Vícios assolando o mundo infantil. Moças, ainda na idade da puberdade, crianças, adolescentes, tendo experiências de senhoras velhas, casadas. Ventos de um lado, ventos do outro, batendo naquela casa. Bancas de jornais com revistas imorais aqui em cada esquina, ali, acolá, tudo de graça, casais desenrolando cenas em plenas vias públicas, favoritismos e coisas, e injustiça daqui, injustiça dacolá, mas há um povo que não se abala. Há um povo que tem edificado essa casa na rocha. Há um pouquinho, há um remanescente, isto quer dizer um pouquinho de moças, de moços, de mulheres, de homens que pensam diferente, como Noé pensava diferente, porque sua fé era diferente das demais.
E aquele que ouve estas minhas palavras, convicção de Jesus, e aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, e as não pratica, são esses que andam até distribuindo Bíblias e misturando Deus com jogo. Eles querem misturar as taças de Deus como Belsazar fez, e morte sobre eles. O espírito de engano veio sobre eles. E eles pensam: que bênção, que grande bênção de Deus. Deus nos estádios. Deus nos estádios. Sim, Deus esteve na arena também, não resta dúvida. Mas para ser queimado, para ser sacrificado, para ser condenado, Deus em todas as partes. Eles têm levado Jesus para o palácio de Herodes, eles têm levado Jesus ao palácio de Pilatos, eles têm levado Jesus a todos os lugares. Precisa levar Jesus lá. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei com um homem insensato. Insensato quer dizer louco, louco, que edificou a sua casa sobre areia, muito bonita. Aparentemente está fazendo uma grande obra. Aparentemente está salvando almas. Aparentemente está fazendo isto, está fazendo aquilo. Mas desceu a chuva e correram os rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Aí está o quadro. O quadro que Jesus disse. Você pode ver. Deus faz um quadro e depois ele assiste aquele quadro. Veja quem tem construído a sua casa sobre a rocha. Não é sobre uma igreja que eu estou falando. Jesus não disse isso. Nenhuma delas pode segurar a quem quer que seja na hora do vento, na hora da tempestade, na hora desta assolação e abominação que está no lugar em que não deveria estar. Nenhuma delas. Você diz: eu tenho construído a minha casa sobre a rocha. A rocha é a mensagem. A rocha é a palavra do dia. Jesus disse: hoje tem se cumprido estas escrituras. Isto porque as escrituras têm cumprimento. Em cada dia ela tem o seu cumprimento. E hoje tem se cumprido todas as escrituras. Inclusive Malaquias 4, versículos 5 e 6, que Deus tem mandado a Elias para converter os corações dos filhos aos pais. Isto é edificar a casa sobre uma rocha. Quem na areia constrói, vê a casa cair, a procela destrói. Quando chega a rugir, se o vento soprar, em perigo há de estar sobre areia mansão, sem firmeza no chão. Quem na rocha constrói, tem descanso real, não se abala a mansão no maior temporal. Se o vento soprar, bem seguro há de estar, pode o vento. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Cristo é a rocha real, sobre a qual
sem tardar. Ó Deus bendito, aceita a fé de cada pessoa que nesse instante aceita de coração o que tem ouvido e quer praticar, começando pelo seu batismo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura De Volta à Palavra Original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Quando a escura noite vem e o céu nublado está, eu na rocha me escondo e tenho paz. Se a tempestade tenho gozo, descanso e paz. Eu na rocha me escondo e tenho paz. Eu na rocha me escondo e tenho paz, Eu na rocha me escondo e tenho paz. Do meu rei, eu na rocha me escondo e tenho sempre nele permaneço, na gloriosa luz. Eu na rocha me escondo e tenho paz. Teus braços eu descanso, com meu Salvador Jesus. Eu na rocha me escondo e tenho paz. Eu na rocha me escondo e tenho paz, Eu na rocha me escondo e tenho paz, Nada mais
tu vês que a jornada é longa, às vezes faltam forças para prosseguir. Com tua mão divina segurando a minha, eu seguirei, contigo eu serei feliz. É na tormenta que se pensa no abrigo, é na tormenta que se pensa no amigo, é na tormenta e no perigo que se pensa no vendaval. Senhor, eu quero estar contigo. Se nessa estrada há espinhos que me ferem, querendo sempre, muitas vezes, me impedir, com teu poder, com teu amor, com tua graça, eu vencerei, contigo eu serei feliz. É na tormenta que se pensa no abrigo, é na tormenta que se pensa no amigo, é na tormenta e no perigo que se pensa no vendaval. Senhor, eu quero estar contigo. Na tormenta que se pensa no abrigo, é na tormenta que se pensa no amigo, é na tormenta e no perigo que se pensa no vendaval. Senhor, eu quero estar contigo.